Olá, boa tarde, tudo bem? E então, você já ouviu falar no peixe-leão? Já ouviu falar no java-porco? E no caramujo africano? Você sabia que esses animais são extremamente danosos ao meio ambiente? Não sabia? Então vem comigo para aprender um pouco mais. Olha só, pessoal, eu perguntei a vocês se vocês sabiam, já tinham ouvido falar sobre o peixe-leão, o java-porco e o caramujo africano. E mais ainda, perguntei se vocês sabiam dizer quais os impactos, os prejuízos causados por esses animais no ambiente natural. Pois bem, prestem bem atenção no que eu vou explicar. Eu sou o professor Lincoln de Biologia e nós iremos falar sobre espécies exóticas invasoras. Mas o que são espécies exóticas invasoras? Veja bem, organismos introduzidos fora de sua área de distribuição natural, que se dispersam e ameaçam a biodiversidade local. No Enem, é um tema central sobre perda de biodiversidade e desequilíbrio ecológico. É importante demais que você entenda que as espécies exóticas são aquelas colocadas ou de forma fortuita, de modo casuístico, sem nenhum interesse, ou até de forma criminosa, em um ambiente ao qual não é o ambiente natural dessa espécie. E neste ambiente no qual a espécie é uma espécie exótica, ela propiciará uma série de prejuízos. Vejamos o porquê. Primeira coisa, o conceito de exótica tem a ver com o fato da espécie ser fora da área natural no qual ela está. Dela ser invasora, está definido por ser uma espécie exótica que causa danos. E o impacto tem a ver com o desequilíbrio e a extinção de alguns recursos no ambiente ao qual essa espécie está inserida. Por exemplo, uma espécie exótica, nós temos o eucalipto, aqui no nosso país. Uma espécie invasora, nós temos o javali, e um impacto proporcionado tanto pelo eucalipto quanto pelo javali é uma ocupação, é uma sobreposição do ponto de vista ecológico de alguns nichos ocupados por essas espécies invasoras. Veja bem, a ausência de predadores naturais é algo que permite o grande sucesso reprodutivo das espécies exóticas. Então, olha só, o sucesso das espécies invasoras deve-se à falta de inimigos naturais, predadores, parasitas ou competidores, no novo ambiente no qual elas estão. Isso permite que suas populações cresçam exponencialmente, de forma muito exagerada. Ao ocupar o nicho ecológico de espécies nativas, na realidade, elas competem por esses nichos ecológicos, se sobrepõem a esses nichos ecológicos, elas levam à redução populacional ou extinção local, alterando a estrutura das comunidades. Um exemplo típico é o mexilhão dourado. O mexilhão é uma espécie de bivalve, é uma espécie de molusco. E esse molusco ele foi trazido aqui para o nosso país na chamada água de lastro, que é aquela água que fica nos navios para contrabalancear o peso e a dinâmica que nós chamamos de flutuabilidade dos navios nos oceanos. Esse mexilhão dourado espalhou-se rapidamente pelos rios brasileiros, entupindo tubulações de usinas hidrelétricas e alterando ecossistemas aquáticos. Então imagine aí o prejuízo. Entope tubulações de usinas hidrelétricas, desencadeando um problema na produção de energia, altera ecossistemas aquáticos e ainda mais provoca uma série de danos do ponto de vista do saneamento, da condição de saúde ambiental, porque são animais também que podem estar associados à transmissibilidade de algumas doenças. O peixe-leão, olha só ele aqui, ó, tão famoso peixe-leão, que hoje é um problema nos nossos mares, em grande parte da região costeira do nosso Brasil. O peixe-leão, está aqui o nome científico dele, né, o Pterius volitans, é um invasor agressivo que chegou recentemente ao litoral brasileiro. Aí você vai me perguntar, como, professor Lincoln, que o peixe-leão chegou ao nosso litoral? Ele foi, infelizmente, liberado por aquaristas nos Estados Unidos, e esse peixe ele chegou do Oceano Pacífico e também do Oceano Índico, sendo assim liberado
de uma forma até criminosa, porque uma espécie não deve ser liberada no ambiente natural e, consequentemente, chegou na região do Atlântico e na nossa costa, ameaçando áreas como Fernando de Noronha, que hoje vive um problema por causa dessa espécie exótica invasora. O impacto ecológico, ele é um predador voraz, age diminuindo significativamente várias populações de outros seres vivos no local, proporcionando uma perda de biodiversidade. O impacto econômico, ele compete com a pesca e traz prejuízos inúmeros às comunidades, e também o impacto na saúde seriam os espinhos venenosos que esse peixe-leão apresenta. O contato com este animal, ele pode desencadear uma série de transtornos ao próprio indivíduo e até mesmo uma possível morte, né? Por que ele é um invasor de muito sucesso? Porque ele tem uma alta capacidade reprodutiva, veja, até 2 milhões de ovos por ano. Eu falei 2 milhões de ovos por ano. Ele tem uma defesa eficaz, ele tem espinhos venenosos que afastam predadores locais, e ele tem uma capacidade de caça eficiente. Presas nativas não o reconhecem como ameaça, tendo em vista que ele é uma espécie exótica, não natural. Então, as espécies das comunidades, das biotas marinhas que ali estão, no Atlântico, não reconhecem esse peixe da região Índico-Pacífico. Consequentemente, ele torna-se um predador extremamente eficaz, causando todos esses transtornos de natureza ecológica, econômica e também na saúde. Impactos econômicos bilionários também são desencadeados pelas espécies exóticas invasoras. As espécies invasoras causam danos financeiros massivos, afetando setores como agricultura, energia e saneamento. Estima-se que o prejuízo global ultrapasse 1,4 trilhão por ano. Exemplos no Brasil: o javali devasta plantações de milho e soja, além de transmitir doenças ao gado doméstico. O javali é um caso que ocorre muito no sul do país, no sul do Brasil, tendo em vista que ele veio das fronteiras do Uruguai e da Argentina, e o pior, ele também foi cruzado com os porcos domésticos, e aí gerou o híbrido java-porco, que é um animal que tem provocado uma série de transtornos à agricultura da região sul. O coral-sol incrusta em plataformas de petróleo, aumentando drasticamente os custos de manutenção e operação. O mexilhão dourado, como havia falado, causa prejuízo em usinas hidrelétricas, ao entupir tubulações e sistemas de resfriamento. Então, você está vendo aqui alguns exemplos de espécies exóticas invasoras na região do Brasil. Ameaças à saúde pública. Muitas espécies invasoras atuam como vetores de patógenos, ou seja, de agentes causadores de doença, vírus, bactérias, ou causam danos diretos à saúde humana. A globalização facilita a dispersão de organismos que desencadeiam crises sanitárias. Por exemplo, o caracol africano é um hospedeiro de vermes que podem causar meningite e angiostrongilose em humanos, que são doenças graves. O Aedes aegypti, o próprio mosquito transmissor do vírus da dengue, ele também é uma espécie invasora, que chegou aqui no Brasil há muito tempo e se espalhou nesse clima tropical. Os acidentes, né, espécies como o javali podem causar acidentes em rodovias, ataques diretos, são animais muito vorazes, muito valentes, agressivos. Perda da biodiversidade e desequilíbrio, esse é o grande problema, além dos outros que eu já salientei, mas o maior problema das espécies exóticas invasoras. A invasão biológica é a segunda maior causa de extinção, veja bem, de espécies no mundo. Elas alteram os ciclos biogeoquímicos, a polinização e a dispersão de sementes. A introdução de espécies exóticas simplifica os ecossistemas, substituindo a rica diversidade local por agentes e poucas espécies agressivas. Exemplo, a leucena, que é uma espécie de planta, um arbusto leguminoso, impede o crescimento da vegetação nativa e altera a química do solo, dificultando a regeneração de matas ciliares. Então, aqui um exemplo de uma planta também exótica e invasora que altera toda a dinâmica do ecossistema, gerando uma perda de biodiversidade, um desequilíbrio muito grande. Estratégias de sustentabilidade. O que pode ser feito no combate ou na contenção dessas espécies exóticas invasoras? O controle de espécies invasoras exige ações coordenadas entre governo, ciência e sociedade. No Enem, foca em propostas de intervenção baseadas na prevenção e no manejo sustentável. Por exemplo, o manejo seria a remoção física, a caça do peixe-leão, do caramujo africano,
do javaporco ou também do javali. Consequência, reduz essas populações. Do ponto de vista da prevenção da educação, a conscientização de não liberação desses animais nos ambientes naturais, engajar a sociedade para o risco que se tem com esses animais exóticos, invasores liberados para os ecossistemas, e uma legislação que aí já perpassa pelo ponto de vista da política, leis restritivas, onde haja barreiras jurídicas que de fato dificultem, do ponto de vista legal, essa questão da liberação, da soltura, do tráfego desses animais para os ecossistemas naturais. Qual é um caminho para o Éden importante sobre esse tema que eu trago aqui? Relacione a preservação da biodiversidade com a segurança hídrica, alimentar e climática. Propor a integração de políticas públicas é essencial para uma nota máxima na redação? Olha só, pode ser um tema importante para você, ou questões de biologia. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve, hein?